A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Marco Aurélio. No meio do ruído constante da sociedade moderna, onde todos gritam e poucos escutam, existe um vazio, um abismo silencioso que consome os homens que não sabem quem são. Este vídeo não é um manual para te agradar, e sim um espelho cruel da verdade que você evitou por tempo demais. Se você continuar seguindo as regras dos fracos, continuará colhendo o destino deles. As 7 lições que você vai ouvir agora não foram escritas para os que buscam conforto. Foram forjadas na fornalha da dor, da disciplina e do autodomínio. Se você tiver coragem de absorvê-las, você não será mais o mesmo homem. Será o arquiteto da sua própria força. E a partir deste momento, o tempo deixará de ser desperdiçado. Ele será usado como uma arma. Lição 1. A dor não é inimiga, é o fogo que purifica. Você foi condicionado a evitar a dor. Desde criança foi ensinado a buscar conforto, segurança e prazer imediato. Mas essa programação é a raiz da sua fraqueza. A dor, na filosofia estoica, não é um obstáculo. É um laboratório. É dentro dela que se destilam os verdadeiros valores, os músculos invisíveis do espírito. Os grandes homens não nasceram em berços dourados. Foram forjados na escassez, no abandono, na perda, porque é quando o mundo te tira tudo que você finalmente descobre o que não pode ser tirado. Se você deseja conquistar algo real, prepare-se para perder muitas coisas falsas no processo. Você perderá pessoas, perderá ilusões, perderá versões fracas de si mesmo. E isso é bom, porque quanto mais você sangra no treino, menos sangra na guerra. Epicteto, que viveu como escravo, sabia o que era dor. E mesmo assim disse, a dificuldade mostra o homem. A pergunta não é se você vai sofrer. A pergunta é, o que você vai se tornar por causa disso? Lição 2. O mundo é um caos que você jamais vai controlar. Mas você não precisa. Você passa a vida tentando organizar o incontrolável. Quer que as pessoas ajam como você espera. Quer que os planos saiam como previsto. Quer que o universo respeite os seus caprichos. Mas isso nunca vai acontecer. E quanto mais você tenta, mais frustração e angústia vai colher. O estoico não luta contra a correnteza da realidade. Ele aprende a navegar dentro dela, porque ele entende que o único território sob seu domínio é a própria mente. É ali que mora o verdadeiro império. Marco Aurélio escreveu, a verdadeira felicidade é viver de acordo com a natureza. E a natureza das coisas é a impermanência. É a imprevisibilidade, é o caos. Aqueles que desejam paz interior precisam abandonar a arrogância de querer controlar tudo ao seu redor. Você não controla o clima, mas pode escolher como se veste. Não controla os outros, mas decide como reage. Não controla a morte, mas pode controlar como vive. A sua força nasce no momento em que você desiste de querer dominar o mundo e passa a dominar a si mesmo. Lição 3. A verdadeira liberdade é filha da disciplina e nunca da vontade. Você acredita que liberdade é ausência de limites, mas essa definição é infantil. É a liberdade de um animal, não de um homem. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é ter o poder de negar o que não se deve. É acordar cedo quando o corpo pede cama. É dizer não ao prazer imediato em nome de um propósito superior. É continuar mesmo quando tudo em você grita por desistência. Disciplina é a virtude que constrói impérios invisíveis, porque é ela que alinha o que você deseja com o que você faz. O homem indisciplinado vive em constante conflito interno. Sabe o que é certo, mas não faz. Sabe o que quer, mas se sabota. O estoico, ao contrário, caminha alinhado. Seus atos honram suas palavras. Seus hábitos sustentam seus sonhos. Epicteto ensinou: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo.
Você pode ter todos os recursos do mundo, mas se for escravo da própria fraqueza, nunca será dono da sua vida. Lição 4. O universo não funciona por justiça, mas por consequência. A ideia de justiça é bonita, mas no mundo real, ela é inconsistente. Você pode ser bom e ser punido. Pode fazer tudo certo e mesmo assim ser esquecido, porque o mundo não opera com base em merecimento. Opera com base em resultado. Você não colhe o que sonha, você colhe o que cultiva. A virtude estoica reside justamente na capacidade de agir sem garantias. Fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja. Lutar pelo que é justo, mesmo que o mundo seja injusto. Porque no final, o único tribunal que importa é a sua consciência. Sêneca dizia: valorize a aprovação da sua consciência, não da multidão. Você precisa parar de esperar que a vida te recompense por ser alguém bom e começar a construir resultados porque você é alguém disciplinado. A ação vale mais que a intenção. A persistência vale mais que a expectativa. E o trabalho silencioso vale mais do que qualquer aplauso. O estoico não joga com regras alheias. Ele cria as próprias leis e vive de acordo com elas. Lição 5. A morte não é o fim, é um relógio invisível. Você vive como se tivesse garantias, como se a próxima década estivesse no bolso, mas não está. A morte é certa, mas a hora é desconhecida. E é justamente isso que transforma cada dia em algo sagrado. A lembrança da morte, o memento mori, não é morbidez. É consciência elevada, é a bússola que te faz escolher o que tem valor. A morte coloca tudo em perspectiva. O dinheiro que você persegue, as críticas que te paralisam, os erros que você teme cometer, tudo isso se dissolve diante da finitude. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. Quantos anos você já desperdiçou com distração, orgulho e vaidade? Você não precisa viver para sempre, mas precisa viver de maneira que, quando a morte chegar, ela te encontre com a alma em paz. Não importa quanto tempo você tem. O que importa é o que você faz com o tempo que resta. Lição 6. Sua realidade externa reflete a ordem ou a desordem dentro de você. Você reclama da vida, mas não corrige a si mesmo. Quer uma realidade próspera, mas alimenta hábitos miseráveis. O estoico entende que o mundo não responde aos seus desejos. Ele responde à sua coerência. A vida externa é apenas uma projeção da sua vida interna. Se há caos lá fora, há desorganização dentro. Se há escassez lá fora, há fraqueza na sua estrutura interna. Marco Aurélio nos deixou uma advertência. Nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. A transformação começa no invisível. Na sua mente, nas suas crenças, nas suas escolhas diárias quando ninguém está olhando. Você não precisa de um milagre, precisa de consistência, de renúncia, de clareza brutal. Seja o tipo de homem que organiza o mundo ao organizar a si mesmo. A sua disciplina é a base sobre a qual toda a sua realidade será erguida ou desabará. Lição 7. A grandeza não se mede pelo que você possui, mas pelo que você suporta. Vivemos numa era onde a aparência vale mais que o caráter, onde ser admirado é mais importante que ser íntegro. Mas o estoico vê através da ilusão. Ele entende que tudo o que o mundo valoriza é efêmero e que a única riqueza verdadeira é a virtude. A coragem de falar a verdade, mesmo que doa. A disciplina de agir com honra, mesmo sem reconhecimento. A sabedoria de calar quando o ego quer gritar. A temperança de controlar seus impulsos em nome da sua missão. Essas são as moedas do estoico. E com elas, ele constrói um legado que não pode ser apagado. Marco Aurélio disse: a vida não é boa ou ruim, mas é o que você faz dela. Não se trata de ter, trata-se de suportar, de resistir, de transformar sofrimento em força, dor em direção, virtude em poder. Essa é a verdadeira grandeza.
Essas 7 lições não são ideias, são ferramentas de transformação. Mas ferramentas não constroem sozinhas. Você precisa empunhá-las, precisa decidir hoje que vai morrer para a versão fraca de si mesmo e renascer como alguém que não pede permissão ao mundo para existir. Você ouviu verdades que incomodam, mas verdades que libertam. O caos não vai cessar, a dor não vai desaparecer, a luta não vai acabar. Mas você pode ser o tipo de homem que atravessa tudo isso de pé, sem ceder, sem desviar. Este vídeo termina aqui, mas a sua batalha começa agora. E se você viver essas lições, você nunca mais será o mesmo.